Ben 10 ao longo de suas séries já passou por diversas mudanças, e é claro que muitas dessas mudanças causam os chamados retcons. Retcon é um termo que significa continuidade retroativa, que significa basicamente alterar fatos pré-estabelecidos em uma história, e é isso que veremos aqui hoje, os retcons mais bizarros de Ben 10. A começar, temos que falar de um dos personagens mais conhecidos por sua história confusa, ele mesmo, Kevin Ethan Levin. Inclusive, existe uma discussão sobre se sua história levou ou não retcon, e é isso que eu vou explicar. Durante o Ben 10 clássico, Kevin nos é apresentado como uma criança com poderes de absorção de energia, aparentemente sendo um humano mutante, com algumas mercadorias confirmando esse fato, porém nem todos levam as mercadorias como fatos, e apenas consideram o que é dito dentro da obra, e dentro da série não é especificado nenhuma vez que ele é de fato um humano mutante, e é aí que entra Duncan Roleal, um dos co-criadores de Ben 10. Ele afirma que na época não havia sido definido que o Kevin era um mutante de fato, e que isso sempre tinha ficado em aberto. Então, a partir de força alienígena, onde novas informações nos são dadas, aquilo não seria um retcon. No caso, durante essa série, nos é revelado que Kevin é filho de um osmosiano. Osmosianos sendo uma espécie alienígena que possui esses poderes de absorção. Dessa forma, os poderes do Kevin não seriam de origem de mutação genética e sim de origem alienígena, com essa história inclusive desenvolvendo muito o personagem, já que o pai dele era o encanador e parceiro do Vomax, o que dentro da série serve de motivação para o Kevin virar uma pessoa melhor. Então, de acordo com o Duncan, e se ignorarmos as mercadorias, essa mudança do Kevin agora ter descendência alienígena não seria um retcon, porém as coisas não ficariam mais simples com a chegada de Ben 10 Omniverse, onde temos Derek J. Wyatt, o diretor de artes da série, mas que também foi muito importante e teve participação no desenvolvimento da história da série, e ele afirma que a intenção deles com o Kevin era voltar a ser como era no clássico, onde agora o Kevin seria um mutante novamente, como vemos nos episódios Arma 11 parte 1 e parte 2, onde o líder dos desentupidores Procto Cervantes afirma que osmosiano é um termo que ele criou para humanos com um componente genético único, ou seja, esse momento cria um retcon que osmosianos nunca foram aliens. Então, por mais que o Kevin ser alienígena não seja um retcon, o Omniverse cria um retcon em cima disso, fazendo agora ele ser de fato um mutante, o que faz com que o fato do pai do Kevin ser o encanador talvez nunca tenha sido verdade, e sem contar as complicações que temos em relação ao Agregor, que é apresentado como um alien osmosiano em supremacia alienígena e até marca as coordenadas em sua nave do planeta deles, Osmos 5, mas como vemos em Omniverse, esse planeta nunca existiu, então o que o Agregor estava fazendo? No final, o que importa é que sim, a história do Kevin passou por mudanças extremamente bizarras. O próximo retcon que podemos falar aqui é em relação às mudanças de traço das séries, já que o clássico tem um traço, o AF tem outro e o Omniverse um outro diferente. Inclusive, o Omniverse dá uma explicação canônica de por que o visual muda. No episódio Universo contra Tennyson, nos é revelado que os sapiens celestiais estão sempre alterando o traço da realidade, com o exemplo que nos é dado sendo a alteração de visual e voz do Azimuth. Porém, as mudanças de traço não param por aí, elas não mudam apenas coisas simples, elas mudam algumas coisas que afetam diretamente os poderes de alguns aliens, e é isso que de fato geram alguns retcons bem importantes, como por exemplo o Besouro. Esse alien muda completamente de visual entre Supremacia e Omniverse, e em Supremacia ele tem uma desvantagem clara, já que a posição de seus olhos em relação ao seu chifre geram pontos cegos para ele, já que o chifre tamparia a visão lateral dos olhos. Porém, em Omniverse, com sua biologia totalmente alterada, a posição do chifre não atrapalha mais isso, com agora o Besouro conseguindo ter total visão do que está em sua frente. Outros exemplos que podemos citar é o Eden, que em Omniverse agora possui garras, conseguindo escavar com facilidade, e até o Cipó Selvagem, que talvez você nunca tenha percebido, mas no clássico, essas bolhas azuis nos ombros dele são olhos. Porém, em Omniverse, ele não tem mais eles, o que faz ele perder muito de sua visão, já que agora ela não é mais 360 graus. Porém, é claro, isso não acontece apenas em Omniverse. Um exemplo de supremacia que podemos citar é o Aquático e o Patelidae, onde nessa série o dente deles é mais reto e menos pontudo
pontiagudo do que deveria ser, bem diferente de como eram os dentes do Aquático e como ficam os dentes do Patelidei em Omniverse, com eles voltando a ter um grande destaque em sua mandíbula, que é um de seus principais poderes. Indo para o próximo retcon, temos que falar de um personagem específico, o Sr. Bauman. Ele aparece pela primeira vez em Ben 10 Supremacia Alienígena, onde ele afirma não ter visto o Ben desde seus 12 anos. Porém, em Omniverse temos um flashback, onde vemos o Ben interagindo com o Sr. Bauman aos seus 15 anos, na época de Força Alienígena. Inclusive, ele está perseguindo um DN Alien, o que indica que muito provavelmente isso ocorre até mesmo antes da invasão soberana ser contida. Mas não paramos por aqui. A principal mudança que temos no Sr. Bauman é a sua personalidade, onde em sua primeira aparição ele não aparenta ter nenhum problema com o Ben. Já em Omniverse, sabemos que desde criança o Ben causa problemas para ele, o que faz com que o Bauman tenha bastante raiva do Ben várias vezes, já que ele está sempre destruindo as coisas dele de uma forma ou de outra. Mas esse retcon nem se compara com o último que iremos falar aqui, ainda mais se tratando de um personagem que tem a história tão confusa, se não mais confusa que a do Kevin. Sim, eu estou falando dele, o Ion. Ele aparece originalmente no filme live action Ben 10 Corrida contra o Tempo, onde ele é apresentado como um alien da espécie croniano. Porém, quando ele volta em Supremacia Alienígena, nos é revelado que ele na verdade é um Ben alternativo. Porém, talvez as coisas não sejam bem assim. O retcon vem primariamente de Derek J. Wyatt, que afirma que o Ion é sim um humano, mas o próprio Derek afirma não saber muito sobre a história do Ion, então ele definitivamente não tem noção de quais eram os planos originais para o personagem, tanto no clássico quanto provavelmente em Supremacia. Dessa forma, existem teorias com indícios fortes de que o Ion ele pode ser um Ben alternativo ao mesmo tempo que ele é um croniano, o que faria com que isso tudo na verdade não fosse um retcon, e é isso que eu vou explicar para vocês. A primeira coisa que temos que falar é que a dimensão original do Ion é a dimensão de corrida contra o tempo, como vemos quando a Gwen utiliza a magia de revelar segredos nas mãos do Armagedon. Nesse momento podemos ver o Ben, a Gwen e o Max da dimensão de corrida contra o tempo, e mais tarde no episódio o Paradoxo confirma que aquela é sim a dimensão do Ion. Logo, se naquela dimensão já tem o Ben, que é o Ben de corrida contra o tempo, e o Ion é o originário de lá, sendo um Ben alternativo, ele tem que ser aquele Ben. Como vemos ele no próprio filme falando "eu sou você", indicando que sim, eles tecnicamente são a mesma pessoa, sendo esse até mesmo o plano do Ion, utilizar o Omnitrix para transferir seu DNA e consciência para o Ben criança e assim transformá-lo em seu novo eu, o que de fato é um paradoxo, já que o Ion vem do futuro para se colocar no Omnitrix, assim transformar o seu eu do passado nele. Sim, isso de fato é um paradoxo, mas a história de Ben 10 lida com alguns outros paradoxos também. Porém, quando vemos no filme, o Ion acaba sendo derrotado e o plano dele falha, com o Ben achando que conseguiu derrotar ele para sempre, mas o paradoxo e supremacia nos confirma que ele estava errado e que o Ion não foi derrotado. Dessa forma, provavelmente o Ion voltou em outro momento e conseguiu realizar seu plano então, enfim, transformando o Ben daquela dimensão no Ion, uma transformação croniana do Omnitrix, mas que ainda é um Ben alternativo, como vemos nas informações do próprio DVD de Supremacia Alienígena, onde lá é afirmado que sim, o Ion ainda é um croniano, mesmo nessa mesma série ele sendo revelado como um Ben alternativo. Eu sei que isso tudo pode ter sido um pouco confuso, mas voltaremos a falar desse assunto futuramente aqui no canal, com mais detalhes para deixar tudo mais claro.